Uma vez mais eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Deus seja louvado por mais esta oportunidade. Deus abençoe o nosso pastor presidente Romualdo Júnior, missionária Esther, irmã Jane Maria, toda a direção do círculo de oração, todas as irmãs das uniões dos círculos de oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Me dá mais retorno aqui, Paulo, por favor. Na leitura estava uma bênção. Baixou um pouquinho aqui para a gente se ouvir bem. Atos capítulo 9. Nós lemos do versículo 36 até o versículo de número 43. Eu quero mais uma vez recapitular o texto com os irmãos para, de repente, os irmãos que não chegaram a tempo, ler o texto conosco mais uma vez, tá bom? Então abre aí a tua Bíblia comigo no livro de Atos, deixa ela aberta, capítulo 9, versículo 36. Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Perfeito, Paulo. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ela dando-lhe a mão, e ele dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope com certo Simão curtidor. Amém? Paulo, meu filho, bora comigo aí, tu me ajuda? Glória a Deus. Pedro estava em viagem com a intenção de fortalecer e encorajar os irmãos na fé que estavam dispersos por toda a nação de Israel. A última vez que nós falamos, ou melhor, que o livro de Atos fala sobre Pedro, antes da história da conversão do apóstolo Paulo, do Enéas e da Tábita aparecer, foi no capítulo 8, versículo de número 25 a seguir. O capítulo 9, a partir do versículo 32, retoma o momento que Pedro ele estava viajando para visitar os irmãos e encorajá-los e fortalecer a fé de todos estes. Esses irmãos possivelmente possam ter sido aqueles que se converteram na primeira pregação de Paulo, depois da descida do Espírito Santo na casa da irmã Maria, a mãe de João Marcos. Você sabe o que a Bíblia diz? Alguém pensou que eles estavam embriagados, e Pedro, tomando a palavra, diz que aquilo era cumprimento de promessa, a promessa que Deus havia feito em Joel capítulo de número 2. A mensagem de Pedro no capítulo 2 do livro de Atos é 100% cristocêntrica. Por isso 3.000 pessoas aceitaram a Jesus e se dispersaram, cada um para a sua casa. Seja dessas 3.000 pessoas que aceitaram Jesus, ou seja, das pessoas que foram alcançadas por Filipe, capítulo 8, versículo 40, diz que Filipe, ele ia anunciando o evangelho por onde passava. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, disse Paulo.
cada um fazendo a sua parte, o evangelho, a igreja, o corpo de Cristo ia sendo fortificado. Pedro cura Enéas, Pedro ressuscita Tábita e ganha Cornélio, a sua família e todos os seus amigos para Jesus. Destes 3 personagens, Cornélio está escrito no capítulo de número 10 aqui do livro de Atos. O texto em cima desses 3 personagens faz questão de destacar as pessoas que eles eram, o que eles faziam para a obra. Mas no resumo geral, eles são chamados de santos. O texto inicia chamando-os de santos, e santos são todos aqueles que são levantados para um propósito, para desenvolver algo dentro da obra de Deus. Esses santos aqui, que a Bíblia faz questão de chamá-los assim, são pessoas separadas para determinadas obras e propósito o tempo inteiro. Na vida desses 3 personagens, o Enéas, a Tábita e o Cornélio, a Bíblia fala sobre o que eles faziam. Sobre o que Tábita fazia, a Bíblia diz: cheias de obras e esmolas que fazia. Tábita, ela era uma verdadeira discípula, que o texto lhe apresenta desta forma: quando ela está morta, a Bíblia diz que as viúvas vieram a Pedro para rogar por ela, e rogando por ela, a Bíblia diz que as viúvas falaram e mostraram as túnicas e os vestidos que Tábita fazia. O texto, quando vai apresentar Tábita, fala do que ela fazia, cheia de obras e esmolas. As viúvas, quando vem a Pedro rogar a ele para que ressuscitasse a ela, a Bíblia vai dizer não. A Bíblia diz que elas apresentam os vestidos e as vestes, as túnicas que Tábita fazia. Todavia, isso aqui é importante destacar, todavia, o texto deixa claro que antes de dizer o que ela fazia, o texto diz o nome dela. Eu vou repetir isso para você, um detalhe importante. Antes do texto falar sobre o que ela fazia, sobre o que ela desenvolvia, sobre a obra, sobre o ministério dela, a Bíblia fala o nome dela. Havia em Jope uma discípula chamada Tábita. Quando Pedro, aleluia, vai ressuscitar a Tábita, ou dar a ordem de ressurreição, Pedro não chama ela pelo que ela fazia, Pedro chama ela pelo nome: Tábita, levanta-te. O que nós podemos pensar é que o nome é mais importante do que aquilo que nós fazemos, mas o que nos torna relevante é aquilo o que a gente faz. Mas as pessoas se lembram do que nós fazemos quando ouvem o nosso nome. Repito, as pessoas só se lembram do que nós fazemos quando ouvem o nosso nome. Se deixarmos de fazer o que estamos fazendo, devemos entender que continuaremos sendo uma alma. Qual é o imperativo deste texto? É que o nome é mais importante do que aquilo o que nós fazemos. Evangelista, como assim? Não entendi ainda por certo. Quando Adão peca, quando Adão erra, a Bíblia diz que ele se esconde por detrás de uma moita. Deus desce no jardim e Deus vai chamar a atenção de Adão, irmã Esther. E a Bíblia diz que Deus fala assim: Adão, onde estás? Perceba que Deus não chama Adão pelo que ele fazia, Deus não chamou Adão pelo que ele fez. Por quê? Porque Adão era mais importante do que o pecado dele.
Repito, Adão era mais importante do que o pecado dele. Por isso que antes de chamá-lo pelo seu pecado, pelo que ele fez, Deus chama Adão pelo seu nome. O proverbista escreve que o bom nome é mais importante do que as riquezas. Aleluia! Do que o bom nome é mais importante do que as riquezas. Tabita morreu e as pessoas vieram a Pedro falar. Ela costurava muito bem, ela era uma mulher que fazia muitas esmolas, ela era uma pessoa boa, está sendo destacada e falada pelo que ela fazia. Pense comigo, é porque mente de pregador é uma bênção. Pense comigo, se Tabita não tivesse morrido, se naquele dia de uma hora para outra ela falasse assim: eu não quero mais costurar, eu não quero mais fazer esmola, eu não quero mais fazer o que eu faço, tá bom, deu para mim, vou ficar no meu canto, que Deus use outro. Da mesma forma, Tabita iria perder o seu nome e as pessoas iriam lembrar dela pelo que ela fazia. Se eu deixar de pregar amanhã, hoje eu deixo de ser o evangelista Felipe. Se eu deixar de fazer a obra hoje, se eu sentar no banco e falar: não dá mais para mim, eu não quero mais, eu deixo de ser o evangelista Felipe. Se a irmã Esther e o pastor presidente Romualdo Júnior, eles pararam de fazer o que eles fazem hoje, eles deixaram de ser pastor presidente, missionária Esther, mas continuarão sendo Romualdo Júnior e Esther Barros. Por quê? Porque se deixarmos de fazer o que fazemos, continuaremos sendo uma alma. Continuaremos sendo uma alma evangelista, um nome mais importante do que nós fazemos. Como assim? Todo mundo que vai falar da história de alguém, primeiro fala o nome. Ninguém começa falando do que ele faz. A última vez que o pastor Júnior veio aqui, ele falou muito do pastor Manuel, falou demais, mas antes de falar do que o pastor Manuel fazia, ele falava assim: pastor Manuel. Por quê? Porque o nome vem primeiro, mas o nome se lembra aquilo que, o que é nome? É identidade. Se eu olhar para a irmã Leonísia e eu falar assim: irmã Leonísia, as pessoas vão dizer: é uma mulher de oração, é uma mulher de Deus. Se eu falasse Romualdo Júnior, todo mundo vai dizer: pastor presidente da AD Paulista e da AD Galeão. É dessa forma. Um servo do Senhor, ele teve um sonho comigo há um tempo atrás. Um cliente meu, amigo, estava muito tempo sem cortar cabelo comigo, e ele foi na barbearia e ele disse assim: Felipe, há 3 dias eu tive um sonho com você. Eu disse: que sonho? Ele falou assim: eu estava na tua igreja, tu estava pregando, nesse dia Deus te usava muito, foi uma bênção, e acabou o culto, todo mundo se despediu, e tu desceu com a tua família para ir para o carro. Eu fui pegar o meu carro e de repente apareceu um homem de branco muito alto para você aí no meio na frente da igreja, e esse homem chegava para tu e dizia assim: mude o seu jeito de falar e de pregar. Quando esse homem falava isso para você, você olhava para ele muito bravo e dizia assim: quem é você para mandar eu mudar meu jeito de falar e de pregar? Ele disse que o homem olhava para mim e dizia o nome, só que ele não ouviu o nome do homem. Quem é esse homem? É Jesus. Mas o que pegou para mim foi: mude o seu jeito de falar e de pregar. Eu fiquei: Jesus, o que é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que... Jesus, fala comigo, me diz esse negócio aí de ontem para hoje. Eu estou estudando isso e eu percebi que o nome fala da nossa personalidade, fala do nosso jeito, fala da nossa vida, fala da nossa história. Deus deu nomes, Deus mudou glória, Deus mudou nomes, aleluia. Deus mudou vidas, Deus mudou histórias, Deus fez, Deus operou do nome. Devemos cuidar deles. Quando as pessoas viam os filhos de Jacó fazendo alguma coisa, os filhos de Jacó não eram conhecidos pelo nome, os filhos de Jacó eram conhecidos como os filhos de Jacó. Todos falavam: já vem os filhos de Jacó. Se eles fizessem alguma coisa errada, era Jacó que levava a culpa, porque o nome de Jacó é que estava lá em cima.
ama. Deus trabalha com nomes, engrandeceu nomes. Deus não deu apelido, Deus deu nomes. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Todos destacaram o que ela fazia, mas não quem ela era. Tabita em grego é Dorcas. Dorcas significa gazela. Gênesis 49, 21, Provérbios 5, 19. São textos que falam de gazela, deste animal, e sempre de forma positiva. A gazela era sempre associada à graça, à beleza e à agilidade. A gazela é um animal que pode chegar até 90 km por hora, de tão rápida que ela é. Isso fala da agilidade, da proatividade. E apontando para Tabita, para Dorcas, essa era uma das principais qualidades que ela tinha. Ela era uma mulher proativa. Ela era uma mulher que não tinha apenas palavras. Ela era uma mulher que tinha muitos frutos, como uma árvore carregada de muitos frutos. A agilidade dela fala da sua proatividade, de como ela era ágil com aquilo que vinha para sua mão. Era uma mulher que, quando pegava alguma coisa que alguém determinava para ela, que alguém delegava para ela, ela fazia, e fazia além do que as pessoas pediam. Sede firmes e constantes, sempre abundantes. Sabe o que é abundância? É fazer mais do que eles pedem. Pediram para você organizar um cantinho, pediram para você organizar as flores. Eu vou fazer algo a mais, porque o nome de Jesus vai ser glorificado no céu e na terra. Isso é proativo. Quem é Tabita? É uma mulher proativa, que não vê problema nas coisas, mas encontra a solução quando o problema aparece. Glória a Deus. Quem é Tabita? É uma mulher que corre de um lado para outro e não espera ninguém para fazer a obra. Não quer fazer, então fica parado, porque eu vou fazer. Tá para varrer, vou varrer. Tá para limpar, eu vou limpar. Tá para carregar, vou carregar. Deixa quem quiser ficar sentado. A qualidade de Tabita é ser ágil, é pegar, resolver, solucionar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu tenho uma palavra para as Tabitas aqui nessa manhã. Levanta a mão para receber, porque a palavra de Deus é essa. Continua fazendo o que você está fazendo, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó foi quem te chamou, e Ele tem visto a obra que você tem realizado. Só continua. Tabita é proativa, não fala apenas. Tabita não é aquela mulher que fala faça, ela diz façamos. Ela não é aquela mulher que diz vá, ela diz vamos. Há dois tipos de autoridade: autoridade por poder e autoridade por autoridade. Qual é a autoridade por poder? É aquela que você diz faça. Qual é a autoridade por autoridade? É aquela que você faz, e quem está parado começa a fazer. O discurso empolga, mas o exemplo arrasta. Quer que alguém faça, faça. Quer que alguém varra, varra. Quer que alguém limpe, limpe. Quer que alguém pegue o peso, pegue o peso. Seja proativa. Pega na mão de uma irmã perto de você, por favor, e diga para ela: seja proativa. Diga para ela: seja proativa. Com que Tabita é proativa? Com o que ela tinha na mão. Repito. Com que Tabita ela era proativa? Com o que ela tinha na mão. Ela pregava com o que tinha na mão. Oh, dá para pregar Jesus com o que eu faço na obra? Ela pregava com o que tinha na mão. Vou repetir isso aqui para você. Tabita pregava com o que tinha na mão. As viúvas trouxeram as túnicas e as vestes que ela fez. O que Tabita era? Costureira. O que Tabita tem na mão? Uma agulha. Ela pregava com o que ela fazia. Ela pregava com o que ela tinha na mão. Ela pregava com o que ela fazia as coisas, e dizia: isso aqui é para ti, Jesus. A agulha, escute isso por favor. A agulha vai depender do uso. O tamanho da agulha vai depender do uso dela. Para qual tecido
a agulha vai ser usada, mas no geral as agulhas são pequenas, mas é com uma coisa bem pequenininha que Tabita faz coisas grandes. Eu estou pregando para irmãs que fazem a obra, são proativas e fazem coisas que parece que é pequena, trabalham com coisas na mão que é pequena, mas a palavra de Deus para o teu coração é: continua fazendo a obra com isso que você tem na mão, porque através das tuas mãos eu faço coisas grandes. Jesus trouxe você aqui para lhe dar uma palavra de encorajamento. Os 23 anos de jubileu de palha da nossa De Paulista chegou, e você pode ter chegado nessa manhã cansada por tudo que já desenvolveu, e até aqui, entre aspas, ainda não viu o resultado, mas assim diz o Senhor para o teu coração: continua trabalhando com o que você tem na mão, porque através disso que você tem na mão, Deus tem feito coisas grandes. 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 Oh Deus, aleluia. Quando nós oramos, Deus pega as coisas pequenas e fazem dela coisas extraordinárias. Vai ajeitar a flor, ajeita orando, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias. Vai ajeitar o cantinho, ajeita orando, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias. Vai pegar a vassoura para varredinho, faz orando, porque através da tua vida Deus fará coisas extraordinárias. Na consagração tem pouca gente no círculo de oração. Continua fazendo, porque do pequeno Deus vai fazer o grande. Continua orando, porque do pequeno Deus vai fazer o grande. Que Deus fortaleça as tuas mãos nessa manhã. Que Deus te dê graça nessa manhã, para você continuar. Evangelista, e dá para fazer coisa grande com coisa pequena, dá. A Bíblia diz que Moisés abriu o mar vermelho com um cajado. A Bíblia diz que quando os espias chegaram na casa de Raabe, eles fizeram um acerto com ela: joga o fio de escarlate, para que a gente saiba que tu estás conosco com uma coisa pequena. Deus deu livramento à família de Raabe. A Bíblia diz que através de Débora, Deus ganhou a guerra. Débora significa abelha, e a abelha é um animal bem pequenininho, mas você sabia que a vida humana depende da abelha? Se a abelha parar de fecundar com as flores vão parar de produzir fruto em 4 anos. Se as abelhas morrerem em 4 anos, a humanidade vai padecer. É uma coisa bem pequenininha, mas nós dependemos da abelha. Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Deus recebeu a oferta da viúva. Pega na mão de uma irmã perto de você, diga para ela: continua trabalhando com o que você tem na mão, porque através do teu trabalho Jesus está te livrando, está guardando a tua casa, está livrando os teus filhos, está guardando a tua família, está abrindo porta de emprego, está dando livramento de morte. Continua trabalhando com o que é pequeno, está na mão, continua. É pequenininho, mas a sua casa depende disso. É pequenininho, mas seu ministério depende disso. É pequenininho, mas a tua vida depende disso. É só uma agulha, Jesus. Jesus está dizendo: você só está de pé por causa dessa agulha. Você só está de pé por causa da minha chamada. Você só está de pé por causa da minha obra. Você só está de continuar. Continua.
continua. Diga para alguém perto de você, porque através de você Deus vai alcançar muita gente. E você vai dizer, mas como se isso é pequeno? Isso está sendo feito para o nome do Senhor ser glorificado. A Bíblia, irmão, ela é muito linda. Ela é muito linda. A Bíblia é muito interessante. Coisas pequenas faz coisas grandes. Mas a agulha dela fazia ela conhecida. Porque todo mundo que vem a Pedro fala, ela fazia isso. A agulha dela fazia ela conhecida. Depois que ela morre e ressuscita, quem vai ser conhecido é quem usava ela. Jesus sabe o que faz. Meu Deus. Sabe por que Tabita morreu? Porque Jesus queria glorificar o nome dela. As pessoas vêm e falavam, olha o que ela fazia. Agora as pessoas vão olhar para ela e vai dizer, ela só está fazendo isso porque Jesus ressuscitou ela. Eita, Jesus. Eita, porque está sofrendo agora? É para o nome do Senhor ser glorificado. Agora quem está aparecendo é o teu nome. Agora quem está aparecendo é o que você faz. Mas amanhã alguém vai olhar para você e vai dizer, glória seja dada ao nome de Jesus. Pega na mão de alguém, por favor. Eu estou pregando no ciclo de oração. E é bom demais pregar no ciclo de oração, irmão, que as irmãs não esperam por ninguém para dar lugar. Balança ela para dizer, hoje é o teu nome. Mas diga para continua, porque amanhã é o nome dele. É o nome dele. É o nome dele. Você faz para Deus. Você faz para Deus. Está reclamando porque está fazendo. Está reclamando porque está desenvolvendo. Está encontrando problema em alguma coisa. Você não está fazendo para Deus ainda. Você não está desenvolvendo para o Espírito Santo ainda. Mas Jesus é aquele que é especialista em pegar, em quebrar, em dar puxar pela beca, chamar no teto, aqui no pé da orelha e falar, tá fazendo para mim, tá? Então cala a boca e vai trabalhar. Para de reclamar. Trabalha! Costura! Que negócio é esse? Depois que termina o que está fazendo, começa a reclamar. Mas foi por isso, mas foi por aquilo, mas aconteceu assim. Mas no final, agora que me chamaram, faz para Jesus. Faz para Jesus. Faz para Deus. Quem te recompensa é Ele, quem te abençoa é Ele. Quem abre é... Jesus não deve nada para ninguém. Jesus não deve nada para ninguém. Repito, Jesus não deve nada para ninguém. Você está comendo, você está vestindo, você está calçando, está bonitinho aí com a camisa do jubileu. Eu estou com a minha, aleluia. Está bonito, está perfumado, veio para casa antes, chega aqui comeu, vai ter almoço depois do culto. Está reclamando de que Jesus não deve nada? Quem trabalha para Ele ter salário, quem trabalha para Ele ter salário. Pequeno, continua fazendo. Você tem que continuar fazendo, porque através dessa agulha alguém vai ser alcançado e o nome do Senhor vai aparecer. Só está ali por causa de Jesus. Se não fosse Ele, não estava. Olha quem está aparecendo agora. Ó, o nome de quem? O nome de quem? Não é mais o seu nome, o que você faz. Agora vão dizer, ela só está de pé porque Jesus levantou ela. Nós temos que entender isso. Por quê? Porque tem alguém morrendo. Diga para alguém perto de você, tem alguém morrendo. Diga para ele, tem alguém morrendo. Quando Pedro está curando Enéas, é o tempo que Tabita morre. Sabia disso? Existe uma tradução que usa a expressão entre mentes,
que é: enquanto isso, Tabita morreu. Pedro está curando Enéas, e nesse tempo Tabita morreu. Enquanto nós estamos aqui, alguém pode estar morrendo. É por isso que eu não posso parar de costurar. É por isso que eu não posso largar a agulha. Porque enquanto nós estamos aqui, alguém pode estar morrendo. Enquanto você está em qualquer outro lugar fazendo qualquer outra coisa, alguém em outro lugar pode estar morrendo. Tabita morreu, enquanto Enéas era curado. Pedro, quando chega lá, o cenário se assemelha ao capítulo 5 de Marcos. Quando Jesus chegou na casa de Jairo para curar a filha dele, o cenário é quase o mesmo. A história é quase a mesma. Pedro faz tudo o que Jesus fez. A única coisa que Jesus não fez foi orar de joelhos. A única coisa que Jesus não fez foi isso. Mas o resto que Pedro faz aqui, Jesus fez tudo. Quando chegaram na casa quando Jesus chegou na casa de Jairo, quando Pedro chegou na casa de Dorcas, todo mundo cercou Jesus. Todo mundo cercou Pedro para falar o que estava acontecendo. Jesus mandou todo mundo sair. Pedro mandou todo mundo sair. Mesma coisa. Quando todo mundo sai, Jesus pega a menina pela mão e diz assim: Talita cumi. Qual é o nome dessa personagem aqui? Tabita. Tira o B e bota um L. Talita. Só muda uma letra. Olha a experiência que Deus está dando a Pedro. Pedro, antes de falar: Tabita, levanta-te, Pedro vai orar. E a Bíblia diz: e Pedro orou. Você pode fazer alguma coisa depois de orar, mas se você não orar, você não pode fazer nada até que tenha orado. O que Pedro vai fazer? Pedro ora. O que é que Jesus está fazendo na vida de Pedro e de Tabita? Pedro teve a experiência dessa. Qual? De Deus, Jesus, recriar o cenário para trazer Pedro de volta. Quando Pedro nega Jesus, se você ler no momento que ele nega, a Bíblia diz que Pedro, ele se senta perto de braseiros. Quando Pedro está errando, ele se assenta perto dos braseiros. Quando Jesus, no capítulo 21 de João, vem chamar Pedro, Jesus faz uma fogueira. O que Jesus faz? Ele recria um cenário para lembrar Pedro que aonde ele caiu foi onde Jesus iria levantar ele. Quando Pedro chega aqui, o cenário é o mesmo. Pedro fala: conheça isso aqui. O cenário é o mesmo. Pedro fala: eu já vi isso acontecer. Eu sei o que eu tenho que fazer. O que Jesus está fazendo nessa manhã é recriar cenários. É que missionarista, eu estou pregando para mulheres que estão querendo largar a agulha. É que eu estou pregando para mulheres, irmã Lidomar, que já fazem anos que fazem a obra, que costura, e que está cansado de tanto costurar. Mas eu acho que foi numa manhã como essa que Jesus fez promessas, que Jesus falou o que iria fazer. E Ele está recriando esse cenário para mulheres aqui falando: se lembra do que eu lhe falei. Foi um culto como esse que você não tinha nome, que você não era ninguém, que você não tinha perspectiva de vida, que você não iria chegar a lugar nenhum, que eu levantei você, que eu salvei você, que eu curei a sua alma, que eu lhe dei um ministério, que eu lhe dei um dom, que eu lhe falei que iria lhe dar, e até aqui eu tenho. Não foi num momento como esse. Jesus está falando para mulheres aqui. Letícia, minha filha, prepara o hino ali para a gente cantar, vai? Hoje a dupla é nós dois, tá? Pregador e tu é a cantora.
pastor Júnior está aí do teu lado, já está olhando ali. Vem embora preparar um hino. Hoje amanhã é nossa, vem embora. Prepara um hino ali bem bonito para Jesus, para a gente cantar. Vê ali, Tati, com ela um hino. Glória a Deus. A dupla é a gente, eu e ele disse hoje aqui. Jesus está recriando cenários para dizer para mulheres aqui nessa manhã: não pare de costurar. Tem mulheres chorando aqui nesse altar, irmãos. Tem mulheres chorando aqui nessa manhã. Jesus hoje está ressuscitando você. Jesus hoje está fortalecendo as tuas mãos. Está cansada de costurar. Continua costurando, tá, irmã Regi? Todo sábado de manhã, continue costurando. Oh Deus. Mulher com mulher, coloque a mão no coração da sua irmã aí, por favor. Coloque a mão no coração dela, no coração dela. E diga para ela: continue costurando. Diga para ela: continue trabalhando. É pequeno o que está na sua mão, mas diga para ela: não pare. Ora pelo coração dela nessa manhã, você aí que está do lado dela, com a mão no coração dela. Peça para Deus fortalecer o coração da sua irmã. Tem dia Fique de pé comigo na permissão do nosso pastor que presidente. a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra mim. Receba graça nessa manhã, minha irmã. Jesus está renovando as tuas forças nessa manhã. Jesus está lubrificando as tuas ferramentas nessa manhã. Você chegou aqui enferrujada. Chegou aqui enferrujada. A ferramenta estava rangindo, batendo um ferro no outro. Mas Jesus está dizendo: tem um bálsamo descendo no teu coração. A verdade tem um bálsamo descendo na tua alma. Quem tem glória dá glória. Você não é movido a grito, minha irmã. Você não é movida a grito. Deixa o Espírito tratar com a tua alma nessa manhã. Deixa Ele renovar as tuas forças. Pode chorar aqui nessa manhã. Hoje é uma manhã de renovação. Receba graça. E me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir. Jesus está dando ordens para Tábitas aqui nessa manhã. Tábita, levanta-te. Está parada, não está fazendo a obra, não está desenvolvendo aquilo que Jesus mandou. É que existe um mistério. E Jesus está dizendo: volte a fazer o que eu mandei você fazer. Dá razão pra ter chegado Jesus. até aqui. Jesus está falando para irmãs aqui nessa manhã: Tem alguém está
fazendo de todo jeito. Tá fazendo como quer. Tá terceirizando o que eu mandei você fazer. E Jesus está dizendo: a minha igreja não é empresa. A minha igreja é o meu corpo. Trabalhe. Lembra quando estava por um fio pra Deus? Trabalhe. E quando faltou, Receba força aí em nome de Jesus. Meu Deus. Você tentou mais era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra ver. Vai descer uma unção aqui agora. Jesus falou assim no meu coração: o evangelista Felipe, manda elas se abraçarem, porque nesse abraço vai descer uma unção de renovo tão grande aqui nessa manhã, e essa obra vai ser completa. Dá um abraço nessa irmã. A gente sempre faz isso aqui, mas esse abraço é diferenciado. Dá um abraço nessa irmã aí perto de você. Segura ela pelo pescoço para dizer a ela: é pequeno, mas continua se levantando pelas madrugadas, Tabita. Continua levantando pelas madrugadas, Tabita. Abraça ela e recebe renovo. 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 Só solta ela quando ela bradar em línguas. Só solta ela quando ela for renovada. Só solta ela quando ela chorar. Brada, brada. Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra ver. Abraça ela, abraça ela. Ora por ela aí, ora por ela aí, ora por ela aí. Pede para que Jesus dê graça a ela, dê força a ela. 24 anos é ano que vem. Até lá a mão de Deus vai nos sustentar. Vai continuar costurando até lá, pastor Júnior. 25 anos é depois do ano que vem. Vai continuar costurando até lá. Vai voltar hoje para a congregação, costurando lá. Vai costurar no ciclo da oração. Vai costurar no culto da palavra. Não vai parar de costurar. Levanta, Tabita. Levanta, Tabita. Levanta, Tabita. Meu Deus, tem uma graça do Espírito aqui. Levanta, Tabita. Ainda tem Tabitas se abraçando aqui nessa manhã, pastor Júlio. Missionarista, ainda tem Tabitas aqui para receber. Recebe, Tabita. Recebe, Dorcas. O nome dele vai ser glorificado.